Olá pessoal, tudo bem? Professor Alessandro, mais uma vez aqui no meu canal para dar orientação para vocês, explicar o nosso conteúdo. A cada conteúdo que eu vou passando, eu procuro deixar alguma coisa aqui no canal para orientar vocês. Lembrando que se você se inscrever no canal, ativar o sininho, você vai receber sempre os vídeos quando chegarem os novos vídeos. Tudo bem? A gente vai falar agora sobre classificação dos triângulos. A gente vai trabalhar alguns tipos de triângulos, na verdade 6 tipos de triângulos, e fazer alguns exercícios com eles. Então a gente vai ver alguns nomes que a gente não costuma ver, alguns nomes bem diferentes, mas não se amedrontem nada, não tem nada demais. À medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo outros nomes mesmo, então fiquem em paz. Bom, nós sabemos que o triângulo possui 3 lados, tá? Todos os triângulos, não existe triângulos que possui mais ou menos que 3 lados. Então são 3 lados. Esse primeiro triângulo, ele chama-se equilátero. É um triângulo equilátero. E qual a característica desse triângulo? É que ele possui os 3 lados iguais. Os 3 lados iguais. Exatamente, são 3 lados iguais. E como que eu sei que esses lados são iguais? Por esse cara aqui, ó. Ó, esse tracinho determina que os 3 lados são iguais. Como os 3 lados são iguais, os ângulos internos também são iguais. Bom, todo triângulo tem ângulo interno, 3 ângulos internos. E a soma dos 3 ângulos internos, obrigatoriamente, tem que ser 180 graus. 180 graus tem que ser a soma dos ângulos internos de um triângulo, tá bom? Então, como esse triângulo equilátero possui os 3 lados iguais, os 3 ângulos internos obrigatoriamente têm que ser igual. 60 graus cada ângulo para somar 180, tá? E você vai perceber que vai ter outras nomenclaturas. 3 ângulos, 3 lados iguais ou congruentes. Quando você vê congruentes, quer dizer igual, tá? Então, só para você saber isso aí. Congruente e igual, tá? Esse é o triângulo equilátero. Vamos para o segundo. O segundo triângulo é o triângulo isósceles. O triângulo isósceles, ele possui somente 2 lados congruentes, ou seja, 2 lados iguais. Tudo bem? Tá? Existe esse peixinho aqui que você está vendo aqui, ó, é o alfa, né? Na verdade, o alfabeto grego tem alguns símbolos diferentes que você costuma ver na geometria. E esse é o primeiro, alfa. E esses isósceles têm 2 lados iguais, congruentes. Observem a setinha que você vai verificar isso aí. Tá bem tranquilo. O terceiro é o escaleno, né? Cada vez com nomes aí diferentes, né? Escaleno, ele possui os 3 lados diferentes. Como eu localizo isso? Ó, um tracinho, 2 tracinhos, 3 tracinhos, 3 lados diferentes. É o escaleno. O próximo é o acutângulo. O acutângulo, ele possui 3 ângulos agudos. Professor, mas o que é o ângulo agudo? O ângulo agudo é todo ângulo menor que 90 graus. Lembrando que o triângulo, a soma dos ângulos é 180 graus. Então, ele possui os 3 ângulos menores que 90 graus. Ah, tá. Bom, nós já vimos o símbolo, que era alfa, agora vimos esse outro aqui, ó, que é o beta, né? São símbolos, tá bom? A gente vai ver na geometria vários desses, não tem nada demais, tá?
Às vezes é para substituir letra, então fiquem tranquilos quanto a esses símbolos. Acutângulo. Próximo. Gente, coloque uma estrelinha aqui, ó, nesse quinto triângulo, uma classificação importante. Triângulo retângulo. Triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto. O ângulo reto, ele tem um símbolo desse quadradinho com essa bolinha no meio e determina que esse ângulo possui 90 graus. Ele fica sempre na quina assim, ó. Então, sempre quando você olhar um triângulo que tenha esse quadradinho e com essa bolinha, esse cara é um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo é o triângulo que a gente vai ver mais na nossa vida escolar. Até o terceiro ano de ensino médio ou a faculdade, a gente vai trabalhar muito esse cara, triângulo retângulo. Então já fiquem cientes que esse cara aí vai aparecer muito nas nossas vidas, tudo bem? E ele, da mesma forma, a soma dos ângulos internos é 180 graus, como todo triângulo. E o último triângulo estudado é o obtusângulo. O obtusângulo é um triângulo que possui um ângulo obtuso. O ângulo obtuso é um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Entendeu? Ele é maior que 90 e menor que 180. É um ângulo bem grande em relação aos outros. Então, sempre quando você vê 95 graus, 110 graus, 120, 150, é um ângulo obtuso, tá? Ok. Agora, eu coloquei um exercício, na verdade isso aqui eu já dei em sala, mas eu deixei aqui só para você saber. A gente classificou com números: 1 equilátero, 2 isósceles, 3 escaleno, 4 acutângulo, 5 retângulo e 6 obtusângulo. E eu queria que você colocasse esses números nos triângulos equivalentes, tá? E eu deixei aqui esses triângulos aí para você colocar o número equivalente a cada triângulo. É um exercício que eu dei em sala. Na verdade eu dei mais coisas, mas aqui no canal só vou dar isso aqui para você olhar o triângulo e falar: ah, esse é escaleno, esse é equilátero, esse é acutângulo, esse é retângulo, tá? Esse é obtusângulo. É um exercício para você treinar aqui. Então você pode treinar aí, depois printar a tela, fazer alguma coisa e treinar isso aí, tá bom? Não. Da mesma forma que eu passei os triângulos, eu passei esse questionário em sala também. Algumas questões, são 9 questões. Letra A. Qual triângulo possui 3 ângulos agudos? Você coloca a resposta. Qual triângulo possui... Vamos lá que apagou aqui. Possui um ângulo reto. Qual triângulo? Qual triângulo, né? Qual é a principal característica do triângulo equilátero? Letra C. Letra D. Quanto deve medir em graus a soma dos ângulos internos de um triângulo? Isso aí foi falado nesse vídeo, tá? Então, tem mais alguns aqui, vamos olhar. Vamos olhar aqui que tem mais alguns. Letra D já foi, tá? Letra E. Qual triângulo possui 3 lados diferentes? Também falamos. O que é um ângulo obtuso? Coloque a resposta. Qual dos 6 triângulos estudados é o mais utilizado na vida escolar? Foi falado aqui também. O que são triângulos com lados congruentes? O que são, né? E eu acho que o último aqui, letra I.
Em qual dos 6 triângulos eu conheço o valor de pelo menos um dos lados? Existe um triângulo que tem a característica que um lado tem um valor específico, né? Um lado tem um valor específico. Então dá para você saber também. Bom, agora a gente vai falar sobre operações com triângulos, né? Chegamos aqui. Nós temos um triângulo. Mas a minha primeira pergunta é: quantos triângulos você está vendo aqui? Olhem com atenção. Quantos triângulos você está vendo aqui? Bom, vou te ajudar. Tem um triângulo grande ABC. Olha aqui, ó. ABC. Um triângulo bem grandão. Não tem? Tem. Um triângulo grande. Tem um triângulo menorzinho. Que tem um ângulo X. Então já são dois, né? Dois triângulos. E tem um triângulo aqui, ó, maiorzinho, que tem um ângulo Y. Tudo bem? Tudo bem. Então, nós temos 3 triângulos aí. 3. Conseguiram enxergar os 3? Tem 3 triângulos aí. Pergunta: qual que é o valor de X? Qual que é o valor de Y? E qual que é o valor do lado A? O ângulo do lado A. Qual que é o valor, né? Para a gente fazer esse tipo de exercício, eu tenho que projetar os triângulos. A gente projeta os triângulos. Então, vamos projetar aqui. Vou projetar o primeiro triângulo. Vamos lá. Deixa eu me ajeitar aqui. Tá, é aqui. Nós estamos falando do primeiro triângulo, o grandão que nós vemos. A, B e C. Esse é o primeiro triângulo aí, o grandão. Nesse primeiro triângulo, qual a informação que nós temos? Nós sabemos que um ângulo vale 60 graus, o outro ângulo vale 45 graus. E eu quero saber qual que é o valor do ângulo que está do lado A, que nós não temos esse cara. Não temos esse ângulo aqui, ó. Preciso saber o valor dele. Bom, se você saber o conceito, dá para fazer de cabeça essa conta. Muita gente vai conseguir fazer. Por quê? Porque o conceito diz o seguinte, que a soma dos 3 ângulos é igual, a soma dos 3 ângulos é igual a 180 graus. Então, se eu tenho um 60 e um 45, qual que é o terceiro? Dá para fazer de cabeça? Sim. Só que como a gente deve fazer isso aqui algebricamente para você ter um padrão. Por exemplo, nós temos 3 ângulos. Um A, um B e um C. O A eu não tenho, eu não sei o A. Então eu vou dar o valor, eu vou colocar o nome dele de X. O B eu sei que é 60. E o C eu sei que é 45 graus. Por definição, a soma desses 3 ângulos é igual a 180 graus. Ah, legal. Então agora ficou fácil. Por quê? Porque o meu X é igual, quanto que é 60 mais 45? A soma desses dois caras aqui é 105, que é igual a 180. Isso é uma equação, tá?
Quem está errado aqui? Letra de um lado e número do outro. Quem está errado é esse cara aqui, ó. O 105 ele tem que passar para esse outro lado. E quando o número pula a cerca, passa para o outro lado, o sinal inverte. Se ele é mais, ele fica menos. Então, x é igual a 180 graus, menos, quem passou para cá, os 105 graus. Então, meu x vai ser igual a 180 menos 105, que é 75 graus. Esse é o valor do meu x, que nesse caso é nosso ponto de interrogação aqui, que agora eu já posso substituir por 75. E se você somar todos esses caras aí, tem que dar 180 graus. Tá bom? Esse é o primeiro. Nós temos mais dois triângulos aí. Vamos olhar? Vamos olhar. Nós temos um triângulo que tem um lado X, que ele é bem assim, ó. Deixa eu olhar aqui que eu tô bem em cima da câmera. Ele é bem assim. Minha régua tá bem em cima da câmera, assim. E assim, né? Vamos arrumar ele aqui bonitinho. Tá aqui. Pronto. Observem ele aí, ó. Esse triângulo. Ele não é bem assim, ó. Ele tá aqui, ó. Ele aqui, ó. Aqui é o X, aqui é o 60. E esse outro lado aqui, como você tem dois triângulos, eles meio que espelham esse outro resultado aqui, ó. Se um lado tem um ângulo reto, o outro lado também tem um ângulo reto. E o ângulo reto obrigatoriamente vale quanto? 90 graus. Todo ângulo reto vale 90 graus. Então, qual que é o valor de x? Se a soma dos ângulos é 180 graus, x mais... Vamos colocar o grau só no final? Então, vou colocar só 60, tá? 60 mais 90 é igual a 180. Tudo bem? X é igual a 60 mais 90 é 150, que é igual a 180. Quem está errado? O 150, porque ele tem que ir para o outro lado. E quando ele pula a cerca, o sinal é negativo. X é igual a 180 menos 150. Então, nesse caso, meu x é igual a 30. Agora eu coloco graus. Agora eu sei, deixa eu arrumar aqui que ficou meio torto. Tá. Agora eu sei que o meu x, nesse caso aqui, ele vale 30 graus. E a soma dos três tem que dar 180. Tudo bem? E vamos terminar, vou fazer o último. Eu ia fazer mais exercício, mas eu vou fazer só esses, porque senão vai ficar muito longo o vídeo. Ó, esse é o primeiro triângulo, esse é o segundo triângulo, e esse cara que eu vou fazer aqui é o terceiro triângulo. O terceiro triângulo é esse cara aqui, ó. Vamos fazer aqui um triângulo terceiro. Tá. O terceiro triângulo ele tá assim, ele tem um ângulo reto aqui, esse cara é o Y, e o ângulo vale 45 graus. Tudo bem? Professor, dá para fazer de cabeça? Algumas pessoas têm habilidade de fazer de cabeça, outras não. Então, eu prefiro que você faça algebricamente. Por quê? Nós sabemos que esse ângulo aqui vale 90, esse 45. Quanto vale o Y? Então, vamos lá. Y mais o ângulo reto, que é 90,
mais o ângulo de 45 graus, que é um ângulo agudo, isso tudo é igual a 180 graus. Já vai eu colocando os graus de novo, né? Y é igual y mais, né? 90 mais 45, opa, 90 graus mais 45 graus é quanto? 135. 135 graus é igual a 180. Quem está errado? Esse cara aqui tem que ir para o outro lado. Tudo bem? Y é igual a 180 graus menos 135 graus. Então, meu y vai ser igual a quanto? 45. 45 graus. E é essa forma que a gente tem que fazer. Vai ter outros exercícios, tudo mais, pra gente achar, mas sempre você deve igualar a 180. É muito importante isso. Tudo bem? Espero que eu tenha ajudado. Eu vou deixar toda bonitinha aqui pra gente ver tudo que a gente fez, ó. A gente fez, achou 1, achou 2, achou 3. Espero que eu tenha ajudado e eu vou postar isso aqui para você ficar consultando quando você precisar. Tudo bem? Muito obrigado e até a próxima.